Planeteers Home Gathering, bem-vindos. A imposição de medidas extraordinárias relacionadas com a pandemia levou as Nações Unidas a publicar, em finais de abril, um alerta com recomendações para a proteção dos direitos humanos, não apenas devido à restrição das liberdades individuais, mas também por causa do agravamento das desigualdades sociais e económicas durante este período. Uma realidade com diversos graus de gravidade em todos os cantos do mundo. Como recorda a ONU, o vírus não discrimina, os seus impactos sim. E por isso é que ninguém deve ficar para trás. Estas são as linhas da conversa do episódio de hoje, onde, Sandra Correia, vamos receber alguém que nos últimos 20 anos tem estado envolvida em diversas frentes e diversos combates humanitários, a Catarina Furtado. A Catarina Furtado, boa tarde, João. A Catarina Furtado é, na nossa opinião do Planeteers, uma das pessoas que mais conhece in loco a realidade das desigualdades sociais, não só a nível dos campos de refugiados, onde ela esteve durante vários anos e agora ultimamente em 2019, mas também ao nível da desigualdade de género, que existe bastante. Então, a Catarina é speaker do nosso Planeteers World Gathering e para nós é a pessoa mais importante e que mais sabe sobre estes assuntos a nível, eu diria mesmo, nacional e europeu. Porquê? Porque esteve in loco e conhece muito bem esta realidade. E vamos falar sobre todos esses temas com a Catarina. Catarina, muito boa tarde. Obrigado por te juntares à nossa conversa. Esta primeira pergunta é mais global. Há mais de 20 anos que estás envolvida neste trajeto e isso também acaba por mostrar, de alguma forma, o tempo que efetivamente demora em criar mudança. A pandemia, sabemos, veio agravar desigualdades, já foram lançados os alertas. Considerando isto e considerando aquilo que é a dificuldade de todos os combates humanitários, estás mais otimista ou mais pessimista quando olhas para o futuro? Bem, João, boa tarde, obrigada à Planeteers por esta oportunidade. Há uma coisa que eu aprendi ao longo destes 20 anos, enquanto embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População, voluntária, obviamente, é não deixar-me ir através dos pessimismos, porque se eu, de facto, for pessimista, nada vai avançar. E é preciso dizer-se que ao longo destes anos todos, muitas conquistas já foram feitas, quer ao nível da saúde, quer ao nível da educação, quer ao nível dos direitos humanos. Nós estamos numa altura que não podemos perder essas conquistas feitas com muito suor, com muita luta, com muitas mortes, com muitas desigualdades, com muitas discriminações. Portanto, neste momento, nós não podemos recuar. Nós temos que continuar, e assim ditam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a atingir as metas que nos propomos para criar um mundo bastante mais igualitário, justo, saudável, sustentável. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, eu estou otimista. É evidente que os dados da pandemia deixam muitas preocupações no que diz respeito àquelas pessoas que são deixadas normalmente já para trás. Estamos a falar das pessoas que vivem em condições e em contextos de pobreza extrema, das meninas, das raparigas e das mulheres, dos migrantes, dos refugiados, que agora veem essas suas desigualdades mais acentuadas. Portanto, a pandemia veio levantar buracos que estavam mais ou menos escondidos, e aqui eu falo dos países em desenvolvimento, mas também falo dos países desenvolvidos, como é Portugal. Nós estamos a assistir vergonhosamente a realidades que pensávamos que estavam controladas e não estão, no que diz respeito às desigualdades sociais. E em relação à desigualdade de género, se de facto já era um problema, uma questão global, agora corremos o risco de atingir proporções irreversíveis. Mas como eu sou otimista e como eu acho que nós não queremos que isso aconteça, até por uma questão económica, vamos lá ver, podemos resumir isto tudo como, se nós apoiarmos uma mulher, estamos a apoiar uma família, uma comunidade e um país, até do ponto de vista económico. Portanto, temos que garantir as condições de saúde sexual e reprodutiva e educação às mulheres, para que elas também sejam não só usufruir dos seus próprios direitos, como também empurrar as suas comunidades, os seus países para melhores condições de vida. Catarina, pouco tempo antes da pandemia houve tensões entre a Grécia e a Turquia que acabaram por levar milhares de pessoas, migrantes,
para as fronteiras e que acabou por também fazer com que elas fossem usadas como arma de arremesso político, mas já antes a vaga migratória a que assistimos recentemente alimentou e tem alimentado discursos populistas que ganharam força em muitos países, incluindo as principais potências europeias. Tu visitaste campos na Grécia e depois dessas visitas e desses contactos, referiste que essas experiências te fizeram sentir vergonha como europeia. Porquê? Sim, eu nos últimos 5 meses andei a visitar campos de refugiados no mundo inteiro. Portanto, estive no Uganda, estive na Colômbia com os migrantes venezuelanos, estive no Bangladesh, estive no Líbano e estive na Grécia. E na Grécia eu estive precisamente em 2 ilhas, a ilha de Lesbos e a ilha de Samos. A ilha de Lesbos, o campo foi construído para acolher cerca de 3.000 pessoas, estão neste momento no mesmo sítio, no mesmo espaço geográfico, 20.000 pessoas, portanto é um inferno a céu aberto. Na ilha de Samos, o campo foi construído para 648 pessoas e estão neste momento 8.000 pessoas. Aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, e tu és jornalista e sabes isso muito bem, João, quando se questiona alguém, quando se entrevista alguém, se expõe um sofrimento inqualificável, eu diria inqualificável porque as coisas que me foram descritas e aquilo que eu assisti com os meus olhos não têm explicação, ratazanas, uma fonte de água para 1.500 pessoas, uma casa de banho para 200 pessoas, pessoas que vieram da Síria, do Afeganistão, enfim. E da Síria, eu falo da Síria muito precisamente porque na Síria, como todos sabemos, a educação é um valor máximo. E por causa da guerra, aquelas pessoas são forçadas, obrigadas a sair. Portanto, eram pessoas que eram crianças que estavam na escola, eram jovens que estavam na universidade, eram pais que desejariam o melhor para os seus filhos e foram obrigados a fugir da guerra, das bombas. E estão ali, e eu estive lá. E eu estive lá dentro das tendas, miseráveis, e a vergonha que eu senti, provavelmente mais do que noutros contextos onde estive em campos de refugiados noutros países, foi porque sou da Europa, não é? Porque sou uma cidadã europeia e, portanto, não quero pactuar com isto. Não acho admissível que os direitos destas pessoas sejam absolutamente violados todos os dias. Temos que admitir que o mundo falhou, mas a Europa também falhou. E sentes que desculpa interromper, sentes que os programas de relocalização que foram concertados pela União Europeia em específico falharam nesse sentido? Sinto que falharam completamente. Neste momento, aquilo que eu sei, e tenho essa autoridade na medida, claro que não sei tudo, mas na medida em que vi, em que entrevistei pessoas que tinham num papel a dizer quando é que seria a entrevista para saber da sua situação e da sua recolocação, e a entrevista dizia daqui a 2 anos, João. Daqui a 2 anos, a pessoa chega depois de passar o Mediterrâneo, de pagar a traficantes, de perder pessoas, familiares, inclusivamente filhos no mar, de serem ameaçados, de haver violência no trajeto terrível, a virem, passaram pela Turquia, depois chegaram à Grécia, e depois disto tudo tem uma entrevista marcada para daqui a 2 anos. O que é que está a falhar? Está a falhar vontade política e vontade económica. É só isso, estão a empurrar com a barriga, porque estes acordos que estão a ser feitos, nomeadamente com a Turquia e com a Líbia, são uma falácia. É uma forma de controlar o fluxo para vir para que ele não venha até a Europa. Portanto, é uma forma de estancar ali os refugiados, mas na Turquia as coisas não estão a correr bem. Como nós sabemos, a Turquia faz chantagem com a União Europeia para que ganhe mais dinheiro. E na Líbia está mais que sabido que existem condições miseráveis, violações, violências, tráfico humano. Portanto, estas pessoas, quando a Guarda Costeira as encontra em alto mar, leva-as para este porto, não é? Na Líbia, nomeadamente, onde elas vão ser sujeitas a mais violações dos seus direitos. É inadmissível. E eu gostava de acrescentar, João, se me permites, eu vi muitos jovens desacompanhados. Não só jovens que arriscaram, porque os pais disseram, nós já não contamos, vocês vão tentar a Europa, porque lá há os valores humanistas e vocês vão conseguir estudar e ter condições, e vêm os miúdos menores atravessar estas fronteiras todas até chegarem a essa suposta Europa humanista, e depois é o que é. Depois também vi e também entrevistei
crianças que perderam os pais durante o trajeto, mas também vi muita solidariedade entre eles, entre os refugiados, há muita solidariedade, e também vi muita esperança. Portanto, é como se voltar atrás não é uma hipótese, porque há a realidade que é sabida. Há uma bomba que mata. Enquanto pensarem que podem fugir para algum sítio onde sejam seguros, essa esperança mantém-se, não é? E é importante dizer que e tu referiste isso, nestes tempos de populismo, em que as fake news têm uma venda mais rápida e mais, às vezes, eficaz, tristemente eficaz, há muito má informação que passa e que fica cravada na memória das pessoas e que faz com que as pessoas não sejam tão solidárias com estas pessoas que são como nós. Eu vi pessoas como nós, eu vi jornalistas, eu vi professores, eu vi, enfim, que é o facto de, quando existe esta percepção de que os migrantes, refugiados, enfim, mas os imigrantes são uma ameaça para os Estados, nomeadamente para os recursos do Estado, a verdade é que, por exemplo, em 2017, a relação das contribuições e das prestações sociais dos imigrantes atingiu valores inéditos desde 2000. Ou seja, o saldo financeiro foi extremamente positivo. Tivemos 514 milhões de euros que o Estado recebeu. E desses foram muito poucos, ou muito menores, aquilo que beneficiaram os imigrantes. Portanto, os imigrantes contribuem verdadeiramente para a economia dos países onde eles são acolhidos. Isto Catarina, é preciso dizer-se. Já voltamos a ti. Antes tenho aqui uma pergunta para lançar à Sandra. Esta pandemia, e abordámos aqui já este aspecto, parece ter remetido para o silêncio todas estas batalhas em matéria de direitos humanos. Na luta pela igualdade de género, esta conquista ficou mais comprometida, tendo em conta o período atual que vivemos? A conquista, e como a Catarina estava a dizer muito bem, e a conquista, nós achamos que ela não ficou comprometida, porque nós não vamos deixar que tudo aquilo que já conseguimos até hoje volte atrás. Agora, sim, ficou mais silenciosa. Ficou mais, no fundo, todo este problema, ele está mais silencioso e ficou mais confinado, porque os próprios números nos mostram que os números que temos hoje não são os números da realidade. Eu penso que só daqui a alguns meses é que vamos ter os números reais, porque neste momento não conseguimos ter, porque as pessoas ficaram mais em silêncio. Mas é a nossa visão e também da Plantiers, no fundo, trazermos toda esta ODS 5, igualdade de género, todo este apoio a estas, no fundo, aos refugiados também, a todas estas populações mais desfavorecidas, a oportunidade de não ficarem esquecidos. E nós que estamos aqui, que temos voz, nós queremos dar voz a estes problemas e trazê-los à realidade, não com fake news, mas com as verdadeiras notícias da realidade, e trazemos soluções, porque nós também somos eles e eles também somos nós. Já voltamos a conversar. Catarina, este é o combate da tua associação, Corações com Coroa. Como é que olhas para o caminho para alcançar a igualdade de género, sobretudo depois deste período? Como é que eu olho a trabalhar, a arregaçar as mangas, a divulgar, a contar histórias felizes? Eu acho que é muito importante contar-se histórias de empoderamento de raparigas, de meninas, de mulheres. É importante contar-se que, por exemplo, em determinados países em que o argumento é a cultura ou as tradições culturais para defender ou para justificar uma mutilação genital feminina, por exemplo, ou um casamento forçado precoce, esses argumentos são errados. É evidente que não há nenhuma cultura que tenha como defesa a violação, não é? A violação de qualquer coisa. E portanto, há histórias felizes que se podem contar e que podem perpetuar e inspirar outras histórias felizes. Neste momento, nós temos 7 milhões de meninas a casar todos os anos, antes dos 18 anos. Não podemos deixar. Temos que mostrar onde é que estes números foram diminuindo com projetos que quiseram saber destas meninas, o investimento financeiro, o investimento político internacional, mas também nacional desses países. Por exemplo, a questão do abandono escolar. Neste momento são 68 milhões de meninas que não vão à escola.
e não vão à escola porquê? Porque estão em contextos de pobreza extrema, porque tiveram uma gravidez indesejada, porque não têm acesso a serviços de informação de saúde sexual e reprodutiva, porque têm menstruação. São milhares as meninas que deixam de ir à escola porque aparece a menstruação. Não só é um tabu, como não há condições higiênicas para as meninas se protegerem. Depois, sabemos que dos 800 milhões de analfabetos no mundo, 2/3 são mulheres, são meninas. Depois a questão também da participação social das mulheres. Elas têm muito menos espaço para falar, para controlar as suas vidas, para escolher, para ter opções de vida. A questão da violência doméstica, que agora com o Covid, com a pandemia, sabemos já com dados muito específicos que aumentou, porque ficou mais silenciada e porque as mulheres já não têm a oportunidade de sair para poder também confessar ou pedir ajuda. É muito importante, e a violência doméstica não é só física ou psicológica, é também sexual. 1 em cada 3 mulheres é vítima de violência e em estratos sociais, como nós sabemos, e ainda esta semana houve um caso de 2 universitários, portanto não julguemos as coisas de uma forma mal informada, não é? A questão da saúde materna, há que investir financeiramente na saúde materna, porque a cada 11 minutos morre uma mulher ou um recém-nascido por causas evitáveis, porque não houve investimento nesta área da saúde materna, sexual e reprodutiva. São muitas áreas que é preciso nós investirmos para conseguirmos obter esta igualdade que é favorável a toda a gente, não é? Isso é que é muito importante. E o Covid vai intensificar estas desigualdades de género, porquê? Por causa das normas sociais que estão impostas, não é? Por causa da divisão das tarefas, por causa da disparidade do salário, das remunerações, e também é muito interessante e muito preocupante perceber que, neste momento, as empresas de recursos humanos estão a ter indicações por parte das empresas para recrutarem mais homens do que mulheres, já prevenindo o facto de o surto voltar e as escolas não abrirem, portanto serão as mulheres que vão ficar com os seus filhos. Isto é vergonhoso e é, de facto, um crime. Não é? Portanto, isto aqui em Portugal, estou a falar em Portugal. A conciliação é sempre mais penosa para as mulheres, sabemos isso, o teletrabalho, estamos agora no enquadramento do Covid, e, portanto, há muitas áreas para trabalhar. Nós, na Corações com Coroa, trabalhamos essas áreas, obviamente, com atendimento gratuito em várias modalidades, psicologia, assistência social e apoio jurídico. E sentes que, com a pandemia, mencionaste a questão da violência doméstica, que obviamente é uma das consequências mais factuais desta pandemia. Sentes que as pessoas, de alguma forma, estão mais alertadas e que esta crise também poderá servir de impulso maior para que as pessoas estejam mais consciencializadas de todas estas realidades? Eu acho que sim, João. Eu acho 2 coisas. Acho que sim. No entanto, as próprias pessoas que são sujeitas, eu não gosto de chamar vítimas, são sujeitas a essas violações, são normalmente as que têm menos força para se chegar à frente e para pedirem ajuda. O que eu acredito é que se está a falar tanto, há linhas, inclusivamente do governo, de apoio para que as pessoas peçam ajuda. O que eu acredito é que há uma consciência maior e, portanto, compete-nos a todos nós fazer parte da resposta, fazer parte da solução. Acho que aquelas velhas frases do entre marido e colher já ninguém mete a colher, ou devemos meter a colher, é a frase atual. Acho que as pessoas estão mais conscientes que se devem meter, que devem fazer a sua parte para terminar com este flagelo que, nomeadamente no que diz respeito à violência no namoro, tem índices também muito preocupantes e que depois vão derivar em mais números da violência doméstica, não é? E isso é muito grave que 57% dos jovens acham normal ter uma relação violenta, seja ela verbal ou física. Acho que há aqui dados que dizem que há uma consciência maior, nós temos é que pôr todos os players atentos. A polícia, mas também as famílias, os vizinhos, tem que haver muito maior atenção, porque normalmente as mulheres não recorrem à ajuda porque acreditam que o silêncio poderá ser a sua segurança. E o silêncio dos outros acaba por ser conivência nestes casos. Porque acham que vão pedir ajuda e imediatamente se o agressor perceber,
ela tem a vida ainda em maior risco, não é? É preciso também que haja aqui uma inversão no foco da atenção. E nós que estamos no meio televisivo, no meio da comunicação social, João, eu acho que é muito importante deixarmos as vítimas de lado e passarmos a pôr o foco nos agressores. É preciso perceber porque é que os agressores têm penas tão pequenas. É preciso perceber quem são estes agressores e não ser sempre a vítima a expor-se a dizer eu fui vítima, depois de muita coragem, muito trabalho com o psicólogo. E eu acho que isso é escarafunchar no voyeurismo que não é necessário. É preciso pôr o foco nos agressores. E a pandemia vai aumentar isso porque os agressores têm mais terreno dentro de casa, não é? Estão mais confinados com as vítimas e vão ter mais terreno. Vão aumentar a violência doméstica, como já está a aumentar, e também é necessário dizer que 70% das mulheres, elas representam a força do trabalho na saúde e no trabalho social. Também elas estão mais expostas ao vírus, à exposição do vírus e às consequências do vírus. Temos tempo ainda para mais uma questão. Sandra, tem uma pergunta para colocar à Catarina. E pegando um bocadinho nesta lógica da Catarina e que temos estado a falar de uma nova consciência que é necessária para a humanidade e para as pessoas, muito se tem falado agora, Catarina, no amor e na nova consciência e que o amor existe. Claramente, naquilo que nós assistimos nestes 2 meses anteriores, assistimos a uma solidariedade muito maior, mais elevada, coletividade. Agora, nós no Planeteers World Gathering tentamos exatamente trazer essa nova consciência para o palco. Esta nova, no fundo, união. A minha pergunta para ti, que eu vou deixar aqui, é: será que esta solidariedade que nós assistimos, este uno que nós assistimos, será que o amor que está atrás disto tudo poderá ser um agregador da nova sociedade ou é apenas uma ilusão? Não digo que seja uma ilusão de todo, não é uma ilusão, mas precisa de outros alicerces, Sandra, quanto a mim. Acho que temos que questionar os modelos de solidariedade, têm que ser questionados, que não podem ter como base a mão estendida de alguém e quem está numa situação mais vulnerável é quem recebe, não é? Portanto, estenda a mão para receber. Esse modelo de solidariedade eu não acredito. Acredito em sociedades compassivas, sociedades que têm como preocupação primordial conseguirem sentir o sofrimento dos outros e atuar em prol da diminuição desse sofrimento. Acredito no ensino da empatia mesmo. Acho que devia haver uma disciplina nas escolas desde muito cedo, como há, aliás, noutros países nórdicos, da empatia, porque está provado que ela se ensina. A questão de nós termos compaixão, sentirmos compaixão pelos outros e pelo sofrimento dos outros pode ser ensinado ou pode ser promovido, potenciado dentro de um ser humano, e se for mais pequenino ainda, mais eficaz será quando ele crescer. Acredito também que isto tem de ser paralelo com novas medidas políticas. O amor só por si existe, é evidente, faz milagres, mas para sustentar uma sociedade, eu acho que precisa de haver aqui uma conjugação de esforços muito grande e de parcerias muito grande, para que isto tudo possa ter, de facto, aquilo que se pretende, que é mais harmonia e que haja aquela equação muito simples que é dar e receber. Eu acredito piamente, porque na minha vida tem sido assim, quanto mais dou, mais recebo. É muito interessante, no início desta conversa nós falámos sobre o drama dos refugiados. Um casal de sírios refugiado cá em Portugal, dos poucos que nós temos, não é? Estamos à espera agora de alguns menores desacompanhados, que tem um restaurante ali perto de Moscavide. Foi o primeiro restaurante a abrir as suas portas na altura do Covid para oferecer refeições aos hospitais e às pessoas que não tinham para comer. Isto é amor. E são pessoas que passaram muito para chegar até Portugal e são a ser acolhidos em Portugal. Portanto, quando as pessoas dizem que os refugiados são uma espécie de penetras, não é? Parasitas, não é bem verdade. E são estes exemplos de amor aos quais eu me agarro a acreditar piamente que isto pode ser um sítio diferente, o mundo pode ser um sítio muito mais bonito. E é a nota de encerramento... A solidariedade faz bem à saúde.
é a nota de encerramento da nossa conversa. Catarina, muito obrigado por te juntares a nós neste programa. Sandra, uma última mensagem para as notas finais deste episódio. De facto, na sequência do que foi a última resposta da Catarina, solidariedade acompanhada de iniciativa e vontade política para haver, de facto, mudança duradoura. Essa é a nossa frase-chave e esse será o caminho do futuro. É por isso que nós, na sequência do Planeteers World Gathering e todo o Planeteers Home Gathering, também estamos a desenvolver, nós temos um novo programa que, no fundo, vai dar seguimento, que é o Planeteers New Generation, a pormos em campo, no fundo, na ação, todas e levar as entidades políticas e económicas connosco para pôr em prática, no fundo, esta solidariedade, esta compaixão, criarmos linhas de diretrizes para que possamos todos em conjunto trazer um mundo mais real e concreto para todos nós, porque afinal nós somos um só e somos habitantes do planeta e Planeteers. E mudanças reais. Sandra Correia, muito obrigado pela sua presença neste episódio. Fica concluído mais um debate em Planeteers Home Gathering. Até ao próximo.